Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao meu canal, Mundo Top. Peço que se inscreva, ative o sininho e dê aquele velho like. Sem mais demoras, vamos para o vídeo. As 5 curiosidades mais assustadoras sobre Tutancâmon. O faraó Tutancâmon é um dos nomes mais conhecidos da história egípcia antiga. Descoberto em 1922, o túmulo de Tutancâmon revelou muitos segredos surpreendentes sobre a vida e a morte deste jovem faraó. Hoje vamos explorar 5 curiosidades assustadoras sobre a vida e a morte de Tutancâmon. 1. A maldição do faraó. Acredita-se que a descoberta do túmulo de Tutancâmon tenha sido cercada por uma maldição que causou a morte de várias pessoas que estiveram envolvidas na sua abertura e exploração. Em 1922, quando o túmulo foi descoberto por Howard Carter, o arqueólogo britânico que liderou a equipe de escavação, ele afirmou ter encontrado uma inscrição na porta que dizia: "A morte entrará com asas largas para quem perturbar o sono do faraó." Após a abertura do túmulo, várias pessoas que estiveram envolvidas na descoberta sofreram desgraças ou morreram misteriosamente. Por exemplo, o próprio Howard Carter morreu em 1939, com 64 anos, devido a linfoma de Hodgkin, uma forma de câncer. 8 outras pessoas envolvidas na escavação, incluindo Lord Carnarvon, o patrocinador financeiro da expedição, morreram dentro de 12 anos após a abertura do túmulo. Algumas teorias foram propostas para explicar as mortes misteriosas. Alguns acreditam que a maldição era real e que a abertura do túmulo liberou uma força maligna que matou aqueles que perturbaram o sono do faraó. No entanto, a maioria dos especialistas acredita que as mortes foram causadas por causas naturais ou acidentes, e que a maldição é uma lenda criada pela imprensa sensacionalista. De qualquer forma, a maldição do faraó é um dos aspectos mais fascinantes e assustadores da história de Tutancâmon, e continua a intrigar as pessoas até hoje. 2. A morte prematura de Tutancâmon. Tutancâmon era apenas um adolescente quando morreu, com a idade de 18 anos, em circunstâncias ainda hoje não totalmente compreendidas. As evidências sugerem que ele morreu devido a uma doença grave ou ferimento, mas a causa exata da sua morte continua a ser objeto de debate entre os historiadores e especialistas em medicina. Alguns estudiosos acreditam que Tutancâmon morreu devido a uma infecção resultante de uma fratura na perna, que pode ter sido causada por uma queda ou uma pancada. Outros sugerem que ele pode ter sofrido de uma doença genética ou uma infecção grave como a malária. Recentemente, os cientistas usaram tecnologia de ponta, como tomografia computadorizada e análise de DNA, para examinar os restos mortais de Tutancâmon e tentar descobrir a causa de sua morte. Alguns estudos indicaram que ele sofria de problemas de saúde, como uma deformidade no pé, uma infecção dentária grave e malformações cranianas, que podem ter contribuído para sua morte prematura. Independentemente da causa exata da sua morte, a morte precoce de Tutancâmon teve um impacto significativo na história do Antigo Egito. A sua sucessão pelo seu vizir, Ai, marcou o fim da dinastia 18 e o início de um período de instabilidade e mudanças no Egito Antigo. A sua tumba, repleta de tesouros e artefatos valiosos, tornou-se um símbolo da riqueza e poder do Antigo Egito e continua a fascinar e encantar as pessoas até hoje. 3. A descoberta da tumba de Tutancâmon. A descoberta da tumba de Tutancâmon em 1922 foi um dos eventos mais emocionantes e significativos da história da arqueologia. Foi um momento que abriu uma janela para o mundo do Antigo Egito, revelando uma riqueza incrível de artefatos e tesouros preciosos. A descoberta da tumba foi liderada por Howard Carter, um arqueólogo britânico, que trabalhou na região de Luxor, no Egito, por muitos anos. Carter começou a escavar o Vale dos Reis em 1907, e passou muitos anos procurando a tumba de Tutancâmon, que se acreditava ter sido perdida no tempo. Em 1922, a expedição liderada por Carter finalmente encontrou a entrada para a tumba de Tutancâmon, que havia sido escondida sob escombros e detritos. A descoberta foi um grande sucesso, pois a tumba estava relativamente intacta, com muitos artefatos valiosos e tesouros ainda em seu lugar original. Entre os artefatos mais notáveis encontrados na tumba estavam o sarcófago de ouro de Tutancâmon, o seu trono de ouro, a sua máscara mortuária, que é considerada uma das obras de arte mais belas do Antigo Egito, e milhares de outros objetos como joias, armas, roupas e utensílios domésticos.
A descoberta da tumba de Tutancâmon foi um evento emocionante e importante, que lançou uma nova luz sobre a história do Antigo Egito e aumentou o interesse e a curiosidade sobre a cultura egípcia em todo o mundo. A tumba ainda é um destino popular para turistas e arqueólogos, e continua a revelar novas descobertas e informações sobre a vida e os costumes do Antigo Egito. 4. A maldição da tumba de Tutancâmon. A maldição da tumba de Tutancâmon é uma das lendas mais famosas e intrigantes associadas à descoberta da tumba do faraó egípcio em 1922. Acredita-se que a maldição teria sido colocada na tumba para protegê-la de ladrões e violadores, mas também teria sido responsável por uma série de mortes e tragédias que atingiram a equipe de escavação e outras pessoas relacionadas à descoberta. De acordo com a lenda, a maldição foi escrita em um texto colocado na tumba, que ameaçava que a morte rápida seria o destino de qualquer um que perturbasse a paz do faraó. Vários membros da equipe de escavação de Carter morreram logo após a descoberta da tumba, incluindo o financiador da expedição, Lord Carnarvon, que morreu devido a uma infecção após ser picado por um mosquito. Embora as mortes tenham sido atribuídas à maldição, muitos especialistas acreditam que elas foram resultado de causas naturais, como doenças, acidentes e infecções. No entanto, a lenda da maldição da tumba de Tutancâmon persiste até hoje e continua a fascinar e assombrar as pessoas. Alguns especialistas sugerem que a maldição pode ter sido criada como uma forma de manter a tumba inviolável, por meio do medo de uma punição sobrenatural. Outros sugerem que a maldição foi uma invenção da mídia, que usou a história para criar um drama sensacionalista e vender mais jornais. Independentemente da veracidade da maldição, a descoberta da tumba de Tutancâmon e a lenda da maldição continuam a ser um dos eventos mais intrigantes e emocionantes da história da arqueologia e do Antigo Egito. 5. A morte misteriosa de Tutancâmon. A morte de Tutancâmon é um mistério até hoje. Acredita-se que ele tenha morrido aos 19 anos, após um curto reinado de apenas 10 anos. As circunstâncias de sua morte ainda são objeto de debate entre os especialistas. A primeira hipótese era de que ele teria morrido devido a uma infecção decorrente de uma fratura na perna. No entanto, exames de raio-x realizados em seu esqueleto revelaram que a fratura teria sido tratada antes de sua morte e, portanto, não seria a causa do falecimento. Outra teoria sugere que ele teria morrido devido a uma doença genética, como a doença de Kohler, que afeta os ossos e pode causar necrose avascular. Isso explicaria a condição frágil dos ossos encontrados em seu túmulo. No entanto, em 2014, uma equipe de cientistas realizou uma análise mais aprofundada do DNA de Tutancâmon e descobriu que ele possuía uma infecção grave de malária. Alguns especialistas acreditam que a infecção pode ter sido a causa de sua morte, mas outros sugerem que a malária pode ter sido apenas uma das várias doenças que acometiam o jovem faraó. Outra teoria sugere que Tutancâmon teria sido assassinado, possivelmente por membros de sua própria família, que desejavam assumir o trono. No entanto, não há evidências concretas que apoiem essa teoria. Em resumo, embora ainda não se saiba com certeza qual foi a causa da morte de Tutancâmon, acredita-se que ele tenha sofrido de várias doenças ao longo de sua vida e que a infecção por malária pode ter sido um fator contribuinte para sua morte prematura. A morte misteriosa do faraó continua a intrigar e fascinar as pessoas até hoje. A história de Tutancâmon é repleta de mistérios e surpresas. Desde sua morte prematura até as curiosidades assustadoras que cercam seu túmulo, há muito o que aprender sobre esse famoso faraó. Esperamos que você tenha gostado das curiosidades que apresentamos sobre Tutancâmon. Se você é fascinado por histórias ou curiosidades do mundo pop, então não se esqueça de dar o like, se inscrever e ativar o sininho. Tchau, pessoal! Até o próximo vídeo!